Dia desses, a Sabrina, do Tese 11, fez uma reflexão que pra mim pegou num lugar muito particular. E ela estava tratando sobre pessoas que produzem conteúdo pra internet, por exemplo, que acabam se sobressaindo ou ganhando muito mais relevância justamente em momentos extremamente delicados, um momento como uma guerra, por exemplo. E ela estava tratando especificamente do conflito Israel-Palestina e estava dizendo que tem muita gente que acaba ganhando muito engajamento por saber do assunto, e com engajamento vem grana. Então ela estava fazendo essa reflexão de pessoas que ganham grana em cima do sofrimento de um grupo ou de outras pessoas, ou de grupos de pessoas. E ela estava falando justamente que ela não queria jamais ser reconhecida como uma pessoa que é muito especialista sei lá, numa guerra, justamente porque ela não quer ser a pessoa que é conhecida por falar sobre sofrimento. E aí eu vou trazer a reflexão para um outro campo completamente diferente, mas que na minha cabeça, pelo menos, tem uma certa relação, e a gente vai chamar aqui de feminismo para engajamento. E aí, pessoal, eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária, e hoje a gente fala disso, que eu chamei de feminismo para engajamento, e eu vou trazer 3 figuras de exemplo. Você conhece pelo menos uma delas. Uma que é a Ana Terra Oliveira, que é aquela ruiva que faz entrevistas com pessoas na rua, perguntando, sei lá, para homens, sabe, onde fica o clitóris, se a mulher com quem ele tem relação tem prazer, então esse tipo de pergunta. A Giovana Fagundes e a Super Vulgar. Eu vou trazer essas 3 porque são as que eu vejo circulando, provavelmente tem outras, e que, pra mim, esse tipo de conteúdo representa um perigo, ou vários perigos. É importante a gente falar sobre isso e do que esse tipo de conteúdo acaba promovendo, quais são as consequências desse tipo de conteúdo. Isso pra mim é meio perigoso, justamente porque esse tipo de conteúdo parece muito bem intencionado. Então a gente vai assistindo ali, parece que são mulheres com ótimas intenções ou com muito conhecimento em relação ao assunto, que é importante a gente meio que aprender diquinhas para relacionamentos, e isso leva a uma série de coisas que podem acontecer a partir daí, que eu vejo se reproduzindo no discurso de outras pessoas, justamente por isso que eu trago isso pra cá. Por que eu chamo de feminismo para engajamento? Porque é um tipo de feminismo que precisa se alimentar de uma certa polêmica, né? Então é uma discussão sobre feminismo, aliás, que precisa se alimentar de uma certa polêmica, de uma coisa que chamou atenção, que está chamando atenção, para gerar números altos. E isso vai promovendo que esse vídeo vá alcançando pessoas e a partir daí vai produzindo efeitos de sentido nas pessoas, especialmente em pessoas mais jovens. Então estamos falando aí de consequências para o modo como mulheres jovens pensam em relação à convivência entre homens e mulheres. Para mim, o primeiro equívoco desse tipo de conteúdo, e aí a gente consegue perceber isso no conteúdo das 3, que é uma oposição que já foi superada faz muito tempo pelo feminismo, de homens e mulheres. É como se a gente estivesse num eterno conflito entre homens e mulheres, e o feminismo já superou isso faz tempo. A gente já não deveria mais estar discutindo isso. Então a gente vai ter piadinhas em relação a como homens se comportam com mulheres, como se mulheres meio que estivessem sempre saindo como vítimas das diversas situações, das situações de relacionamento, por exemplo, e que homens fossem eternos vilões ou eternos sujeitos que nunca dão valor para as mulheres, que tratam as mulheres sempre muito mal. Enfim, todo esse discurso que a gente vê reproduzindo nesse tipo de produção de conteúdo. A gente precisa, se a gente não superou, a gente precisa superar nos nossos discursos essa ideia de que o feminismo é sobre uma oposição em relação a homens e mulheres. Não é, né? Justamente porque o problema desse tipo de pensamento é que coloca a mulher numa condição de eterna vítima e não como um sujeito de ação, não como um sujeito com plena capacidade de agenciamento. Quando a gente volta para a história, que a gente vai analisar a história, a gente percebe que a mulher não está num lugar de vítima, ela está num lugar muitas vezes de vitimizada, mas não de vítima. A gente tem mulheres com ação e com atuação bastante importante para a transformação de realidades, então a gente não pode acreditar ou continuar acreditando que mulheres são eternas vítimas dos homens, porque não são. Outro tipo de problema que eu percebo muito nesse tipo de conteúdo é uma repetição muito constante de experiências muito negativas, de relacionamentos, de encontros, de ficadas, e a repetição desses discursos com certa frequência vai fazendo com que pessoas, e aí especialmente pessoas mais jovens, vão acreditar que relacionamentos vão se resumir às experiências muito ruins, o que também não é verdade. A pessoa pode ter um encontro ruim, outro encontro ruim, mais um encontro ruim, mas ela não pode achar que todos os relacionamentos ou todos os encontros que ela vai ter na vida, e aí no discurso dessas mulheres isso acaba ficando meio evidente,
vão ser sempre ruins, que os homens vão ser sempre ruins, que os homens vão estar sempre tratando muito mal as mulheres. E a repetição desse discurso vai promovendo um efeito muito negativo de fazer com que as mulheres se protejam excessivamente, ou limitem suas experiências excessivamente, justamente com medo do que uma possível abertura possa trazer de negativo para ela. Claro que se você volta e você vai analisar muito bem o conteúdo dessas produtoras, a gente vai perceber que tem uma certa meia-culpa que é feita em algum momento. Então, não vai ser sempre, ou não é todo homem. Mas a gente sabe que o que viraliza são justamente os vídeos que vão ser mais incisivos, que vão fazer uma pontuação mais incisiva. Então, quando a gente percebe isso, a gente pensa naquela menina, de repente, muito jovem, que tá ali vendo essas produtoras dizendo coisas horríveis sobre relacionamentos. Daqui a pouco essa menina meio que se fecha para as experiências e nesse processo acaba gerando outros conflitos muito pessoais. Da mesma linha, para mim, talvez o maior perigo desse tipo de conteúdo é que ele direciona experiências individuais e coloca experiências individuais como regra e como norma. Quando a gente fala do feminismo, a gente fala de algo que serve pra gente analisar a cultura, que serve para analisar a história, que serve para analisar as relações sociais, mas ele não pode ser o nosso principal direcionador das nossas experiências individuais. As nossas experiências individuais, elas vão ser sempre individuais, precisam ser individuais, e elas não vão dialogar só com o nosso conhecimento sobre o feminismo, vão dialogar, sei lá, com as nossas crenças, se eu sou uma pessoa religiosa ou não, se eu sou uma pessoa, de repente, mais moralista ou não, se eu sou uma pessoa mais conservadora ou não. Todas as minhas experiências são direcionadas por uma série de coisas, uma série de práticas e vivências que tem a ver com uma história particular e individual. E esse tipo de conteúdo ele acaba direcionando a prática e a experiência dessas produtoras meio que como regra para direcionar experiências e vivências de outras mulheres, o que não tem sentido nenhum. A gente não pode achar, por exemplo, que o feminismo é meio que um manual para direcionar as nossas experiências afetivas, as nossas experiências amorosas, porque na prática é sempre muito diferente. No mesmo sentido, um outro problema é que a gente vai percebendo que esse tipo de discurso acaba sendo lido como referência para outros relacionamentos. Então é como se essas mulheres tivessem relacionamentos, esses discursos se tornam referência para a experiência de outras mulheres, das seguidoras. Então, a partir da experiência dessas mulheres e das vivências que elas têm, baseadas em absolutamente nada, né, a não ser a experiência delas, isso de repente se torna material para que as seguidoras, as pessoas que gostam e que consomem esse tipo de conteúdo, daqui a pouco estejam moldando o seu comportamento a partir da experiência dessas pessoas que estão aqui produzindo conteúdo. Isso é extremamente problemático, porque isso não faz parte de um processo saudável e natural de amadurecimento dentro de vivências e relacionamentos pessoais. Bem, se a gente chamou de feminismo por engajamento, necessariamente esses vídeos eles se alimentam muitas vezes da polêmica, se alimentam do conflito, se alimentam do que vai chamar mais atenção. Quando a gente pensa lá na Ana Terra Oliveira, tem um vídeo dela que eu acho muito problemático, que quando ela pergunta justamente, mostra uma imagem de uma vulva para homens e perguntam para os homens se eles sabem onde que é o clitóris. E aí eu tenho muita certeza que se perguntar para mulheres, muitas delas também não vão saber. Então dá a impressão de que as mulheres têm pouco orgasmo porque os homens não sabem onde é o clitóris. Mas eu tenho muita certeza que se fizer a mesma pesquisa com mulheres, muitas também não vão saber, porque a gente tem uma educação sexual escolar extremamente precária. Tem uma outra que ela pergunta também sobre menstruação, e que os homens não sabem o que é, como que funciona, e da mesma maneira, se perguntar para muitas mulheres não vão saber, além do básico, que é o sangramento mensal. Será que toda mulher vai saber exatamente qual que é o processo, por que acontece a menstruação, qual que é o processo, como que funciona o ciclo menstrual? Será mesmo que todo mundo vai saber, toda mulher vai saber? Da mesma maneira, esse tipo de conteúdo produzido largamente aí de um tempo pra cá
Tem uma outra problemática, que é direcionar valores individuais a partir de práticas pessoais. Então, é como se a prática dessas mulheres fossem as normativas para as práticas das outras mulheres, só que as práticas das outras mulheres precisam ser direcionadas pelos valores dessas mulheres. Pagar ou não pagar conta, se maquiar ou não se maquiar pro encontro, esperar fazer as coisas ou não pelo namorado, pelo parceiro, pelo marido. Tudo isso é norteado ou é direcionado pelas experiências individuais para cada um. Então, se de repente para uma mulher é extremamente importante ela está muito arrumada no encontro, ou de repente para uma mulher é muito importante ela fazer coisas pelo namorado ou pelo marido, sei lá, como servir almoço. Todas essas práticas, elas são individuais, elas precisam continuar sendo individuais e não direcionadas por outros sujeitos. Para mim, então, quando a gente pensa num geralzão, a gente vai percebendo que a repetição desse discurso nas redes sociais, a proliferação desse discurso nas redes sociais serve muito pouco para o feminismo, porque não serve como elemento de fato para que as mulheres analisem as suas experiências, analisem a sua história, analisem a sua cultura, analise o círculo social no qual ela convive, mas que na verdade vai se tornando meio que um manualzinho para existir no mundo, para se proteger de relações que possam ser problemáticas, que possam ser tóxicas. Então é como se adiantasse para a mulher que muita coisa pode dar errado nas relações que ela possa ter, e isso vai meio que fazendo com que as mulheres limitem a sua própria experiência e o seu processo de amadurecimento e aprendizado a partir das experiências de outras pessoas. E, novamente, quando a gente percebe isso acontecendo, a gente percebe que quem se beneficia de fato com isso não são as mulheres que consomem esse tipo de conteúdo, são as produtoras de conteúdo que acabam fazendo uma grana boa, ditando normas a partir do seu altíssimo conhecimento, da sua altíssima experiência de mundo. Gente, é isso. Se vocês querem análise de outros tópicos feministas, deixem aqui nos comentários e até mais!